Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu espero que sim. E se não tiver, quero te dizer que você tem um Deus maravilhoso, que Ele está ao teu lado. Ele sabe de todas as coisas que acontecem na tua vida. É só você confiar nele, que tudo Ele vai fazer segundo a sua vontade na tua vida. É muito gratificante para mim estar aqui com vocês nesse momento para compartilhar aquela série de mensagens que tem como tema central a chave da felicidade e a saúde mental. Nós estamos estudando aqui uma série de temas voltado ali para a saúde mental. Estamos vivendo nos dias onde as enfermidades relacionadas à mente estão em destaque em nossos dias. Nós temos aí, vivemos dias de estresse, depressão, ansiedade e muitas outras enfermidades relacionadas às emoções que afetam gravemente a nossa mente. Nós estudamos aqui um tema anteriormente, nós vimos ali, né, um tema relacionado às enfermidades que podem trazer as nossas emoções na nossa mente, ali a raiva, o sentimento de vingança. Hoje o nosso tema é interessante, o nosso tema é a consciência e o inconsciente. O que significa isso? Nós vamos aprender aqui muitas lições relacionadas à nossa consciência e ao nosso inconsciente. E vamos tirar grandes lições para a nossa vida. Você vai ver como essa mensagem é muito importante para a tua vida. E você pode tirar muitas lições maravilhosas que vai ajudar você no seu dia a dia a enfrentar aquelas situações que, de certa forma, afeta a nossa saúde mental. E você e eu teremos um grande privilégio de aprender coisas maravilhosas nesse estudo de hoje. Vamos ter esse privilégio muito, muito, muito grande mesmo de aprender muitas coisas. Eu gostaria de começar aqui essa mensagem, mas antes quero te dizer que Deus abençoe você, tua família e toda a tua casa. É o meu sincero desejo que Deus te conceda muita saúde e muita felicidade. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje contando para vocês aqui a experiência, compartilhar com vocês a experiência, o caso de, na verdade, é o caso de uma senhora. Essa senhora, ela era casada, ela era muito jovem, ela é mãe de um menino. Ela necessitava de ser tratada de transtornos emotivos e sensações de tensão e de ansiedade também. O seu mal-estar parecia ter começado há um ano. Essa senhora, ela imaginou ter sofrido de algum ataque repentino como de apoplexia. Ela sentia palpitação no coração e debilidades. Ela fez um exame cuidadoso, mas não foi encontrado ali no exame dela o menor sinal de apoplexia. Mas a sua ansiedade persistia ali. Sabendo a história do caso desta senhora, o psicólogo notava em suas atitudes e adaptações através dos anos um estado mais ou menos crônico de desconformidade. Esta senhora nunca estava satisfeita com sua casa, com seus móveis, com seus vestidos, suas amizades. Ela desejava sempre ter mais coisas, coisas novas, e experimentar novidade. Mas uma vez que ela possuía essas coisas, nem assim mesmo ela se sentia satisfeita e feliz. Ela sentia tédio, irritava-se por coisas de menos importância. Uma atitude mental predominava nisso tudo. Ela desejava voltar à cidade onde ela havia nascido e crescido. Esta atração nostálgica por a sua cidade natal não era justificada pelos fatos, porque quando ela chegava lá na cidade, ela se sentia especialmente infeliz e não encontrava as coisas como pretendia encontrar. Suas amigas tinham se mudado para outra cidade, as amizades se haviam ausentado e a situação não era o que ela havia sonhado. É claro, disse o Dr. Evans, que um caso tal, igual esse, era um conflito mental. Porém, por quê? Estudando mais a fundo o caso dessa senhora, foi descoberto que quando ela era menina, criança, ela havia sofrido muitos desgostos. A sua mãe havia morrido quando ela tinha apenas 3 aninhos de idade. Quando ela completou ali 6 anos, o seu pai contraiu segundas núpcias, mas faleceu quando a menina completou ali os seus 9 anos. A perda dos seres amados provocou insegurança nela, e ansiedade, e sentimentos de depressão. A menina sentia muito afeto pelo pai. Ela chorava quando ele saía para o trabalho
E se ele não chegava a dar um beijo de despedida, ela então beijava a roupa de seu pai, que ali ficava em casa. Sem dúvida, anos mais tarde, era difícil recordar quais haviam sido os seus sentimentos quando o pai morreu. Ela lembrava-se, entretanto, de haver dito: ainda me resta a minha madrasta. Mas ela mesma não se dava conta de seus sentimentos de insegurança e de ansiedade. Eram estes, porém, visíveis na angústia que lhe ocasionava ter que tratar com estranhos. Ela tinha medo de ir, por exemplo, ao médico, ao dentista, em sua desconformidade consigo mesma, meus queridos, e com o que tinha. As forças que estavam em conflito nela eram seus anelos inconscientes de voltar ao afeto profundo que sentia pelo pai, pela pessoa a quem ela havia recorrido nas grandes crises emotivas de sua vida. Mesmo quando não reconhecia o seu conflito, evidenciava com seu descontentamento e seus desejos que nada podia satisfazer. Isso explicava o desejo que ela tinha de voltar ali à sua cidade natal. É verdade que ninguém pode voltar ao lar paterno, porém, a pessoa que não tenha atingido a maturidade emocional e que o caráter necessita apoiar-se em outros, procura sempre fazer isso. Quando as nossas emoções, meus amigos, ficam detidas nas coisas que sucederam na nossa infância, elas estorvam a adaptação sadia e feliz e as novas situações da vida. Então, meus queridos amigos, o complexo se arraiga no inconsciente. É muito importante a necessidade de crescer e amadurecer, tanto no emotivo como no físico e no intelectual. Nós vimos aqui no caso desta senhora como se forma o inconsciente, com o qual devemos tratar conhecimento mais a fundo. Os psicólogos eles entendem pelos três grandes compartimentos da mente humana. O próprio Dr. Evans ele apresenta essa divisão em sua série de artigos e explica de passagem que a considera auxiliadora, mesmo que não absolutamente necessária para compreender a mente. Seus esclarecimentos, porém, ajudarão a gravar melhor um conceito com o qual muitos, a cada passo, tropeçam hoje em sua leitura sobre a psicologia. O eu, ou seja, a parte consciente, não é apenas a parte em que reside o conhecimento, mas também a cabeça organizadora da mente. Nós vamos ver agora o que é o inconsciente. Pode-se considerar ali o inconsciente como o vasto depósito em forças instintivas e tudo que se há experimentado no passado. É compreensível que o eu ele não possa conservar a recordação consciente de tudo quanto ocorre no transcurso dos anos. Então, por conseguinte, os sistemas de complexos que representam as ideias com o colorido emotivo que pensamos acerca de nós mesmos e da vida, juntamente com as várias forças instintivas, eles constituem realmente o que se chama inconsciente. O tono das ideias e sentimento vai intimamente associado com os impulsos instintivos, como os do sexo, os da fome, da conservação própria, do amor e do ódio. Eles representam a atividade mental, meus queridos, subconsciente, que sempre está presente. A força desta atividade é que leva a atenção do eu, pensamentos, sentimentos e anelos. Compete ao eu tratar com essas forças interiores. O superego, ou consciência moral, é uma parte especial do inconsciente. O superego, ele desenvolve-se por experiências de uma qualidade específica.
Ele consiste em complexos que se têm desenvolvido por instruções definidas, por proibições e castigos. Em um sentido, o superego ele abrange também o nosso ideal, o que sustentamos como a norma de vida. Mediante o vigor dos complexos do superego, o eu se vê dirigido em sua função. Sabemos bem a que estado mental chegamos se fazemos isto. Se o nosso eu faz uma decisão contrária ao que sentimos, seja correto e justo, teremos sentimento de culpa e tristeza. E esta é a função do superego, castigar o eu por haver feito uma ação má. Nós vamos ver agora os fundamentos do superego. Em realidade, esta culpa e castigo nasceu do que havemos aprendido, de maneira que o nosso sentir nisto dependerá, na maioria das vezes, do que nossos pais e nossos mestres pensam acerca das coisas, meus queridos, particulares nesse sentido. O Dr. Menege, psiquiatra de grande autoridade, ele afirma assim, a opinião ali do Dr. Evans, tem ficado bem determinado que a consciência é uma representação interna e psicológica da autoridade original, e principalmente a autoridade paterna. Porém, mais tarde, com as normas éticas religiosas e sociais, forma-se na infância. O que se sabe bem é que uma parte da consciência, meus amigos, moral, é inconsciente. Há algumas coisas das quais nós sentimos culpados sem saber. Então, meus queridos, a harmonia da vida, a paz do espírito dependem, pois, de como podem satisfazer-se sem violar a consciência as forças que do consciente tendem a fazer-nos agir, ou melhor dito, como podem ser harmonizadas de forma tal que venham a beneficiar o indivíduo e também a sociedade. Então, meus amigos, é muito fácil notar que pode haver conflitos entre essas forças e a consciência. Se as forças do inconsciente têm exigências que não podem ser determinadas pelo eu, porque a consciência proíbe isso, produz um conflito. Ou se a vida nos faz demandas práticas que a consciência não nos permite atender de forma prática, surge um conflito e pode apresentar-se sintomas de perturbação mental. Exatamente. Quer dizer que a obediência aos impulsos do inconsciente, em geral, egoístas, sensuais, antissociais, em desafio à consciência, é o que caracteriza as perturbações mentais. No caso dos neuróticos, o eu luta para não sucumbir, enquanto nas psicoses ou loucuras, o eu já se rendeu e é presa de todas as ilusões e caprichos do inconsciente. Nós vamos ver agora, meus queridos, uma comparação iluminadora. A fim de tornar mais compreensiva aqui ainda a divisão da mente, nas três partes, nós vamos ver uns parágrafos de outro psiquiatra, o Dr. Caprio, e diz ele: se nós compararmos a mente a uma casa, nós podemos dizer que o inconsciente representa o porão, a parte consciente, o pavimento principal, onde vivemos e recebemos as visitas, e a consciência, ou seja, o que se chama às vezes de sensor moral, seria o sótão. É lógico admitir que o porão não precisa ser tão limpo, nem tão ordenado, como a parte superior da casa. Na maioria dos casos, o porão é o lugar onde se armazenam muitas coisas que não estão em uso e também representa o sistema de calefação, sempre de acordo com a teoria. O inconsciente ele contém instintos primitivos ou impulsos alvorotadores do homem
como também o registro das coisas desagradáveis que lhe têm sucedido e que prefere esquecer, ocultar ou armazenar no porão da mente. Basta às vezes a menor desculpa para justificar a manifestação desses instintos. Bastam constrangimentos como um defeito, a pobreza, as desvantagens físicas, as frustrações matrimoniais. Então, meus queridos, a maioria de nossas má ações estão presas no porão de nossa mente. Quando abrimos a porta e deixamos escapar um desses impulsos prisioneiros, a sociedade sofre as consequências. Isso aí, sofre muito. Pode ser que isso resulte em algum crime, mas nem sempre se achega a algo tão grave. A maioria de nós não chega à temeridade de dar deliberadamente rédeas soltas aos impulsos e reprimimos os desejos que são socialmente objetáveis. Mas quando a luta por reprimi-los se torna demasiada, intensa, e chegamos ao ponto em que esses impulsos ameaçam instalar, haverá em nós alguma enfermidade de origem emotiva, como, por exemplo, dor de cabeça, indigestão, indigestão nervosa, insônia e muitas outras enfermidades. Nós vamos ver nesse momento qual é a atitude mais conveniente. O conflito que pode produzir entre a consciência e o nosso inconsciente, nós vamos ver agora o caso, por exemplo, de uma jovem. Ela encontrou na rua uma carteira com $600. A carteira contém ali o nome e o endereço do proprietário, de maneira que é seu dever devolver a carteira, porém, ao fim ali triunfam os desejos do inconsciente, da jovem de comprar lindos vestidos e outras coisas de que ela gosta e que ela está precisando. O sentimento de culpabilidade ali, porém, que a sua consciência logo lhe impõe e que a parte consciente transfere ao inconsciente, faz com que a jovem sinta fortes dores de cabeça que lhe farão gastar com médicos a quantia maior que a encontrada ali dentro da carteira. Então, sendo assim, a jovem resolve devolver a carteira para o seu devido dono. Ela não quer sentir dores de cabeça, meus queridos. As pessoas normais, diz o Dr. Caprio, elas não dão costas ao inconsciente, nem burlam da consciência. Então, meus queridos, a grande lição, meus amigos, que é necessário não esquecer aqui é que do inconsciente nascem muitas das dificuldades que experimentamos. É através do inconsciente, meus amigos, que chegamos a contrair as enfermidades psicossomáticas. É o inconsciente o grande depósito de tudo o que temos experimentado através dos anos, e cuja lembrança nos acusaria se o tivéssemos sempre presente. É no inconsciente que se aninham as emoções que nos podem ocasionar estragos à vida. Porém, ali no inconsciente também é onde se alojam as emoções que podem embelezar e santificar, e através dele, dizem os psicólogos crentes, pode o Espírito de Deus apresentar ao nosso campo consciente as impressões que nos hão de guiar. Portanto, meus amigos, é de suma importância, meus queridos, que saibamos reconhecer seu valor e cultivar a potência que, para o bem, ele está destinado a ser. Falando ainda em relação ali com a formação do inconsciente, existe um assunto muito importante que nós devemos tratar aqui, devido à sua grande importância. Merece, porém, que seja aqui reprisado. É o que ilustra ali o caso daquela mulher mencionada aqui no início de nossa mensagem. Vocês lembram? As desgraças que ela sofreu na infância
deixar marcas em seu inconsciente e criar um complexo que lhe ocasionava conflitos na vida. Então, meus queridos, nós, meus amigos, vamos ver nesse momento o carinho e o inconsciente. Há algo de verdade com respeito aos efeitos que as experiências dolorosas fazem sentir na mente prática da criança. Esses efeitos são chamados traumas psíquicos. Trauma ou traumatismo é o termo técnico para designar um dano como uma machucadura ou ferida, e psíquico quer dizer mental. Dizem alguns autores que a criança sofre o seu primeiro trauma psíquico ao nascer, quer dizer, ao passar da segurança e proteção que lhe proporcionava o seio materno, ao ambiente exterior, hostil, que provoca nelas suas primeiras reações e emoções. E chega o Dr. Slaughter a afirmar que, a menos que este primeiro traumatismo emotivo seja superado por amantes cuidados durante os primeiros dias da vida, o recém-nascido poderá sentir-se presa toda a vida de uma incerteza e um temor básicos. O doutor diz assim: é-nos impossível admitir que, pelos métodos psicoanalíticos, se possa estipar este traumatismo do inconsciente. Porém, o fato é que em certas maternidades dos grandes hospitais lá nos Estados Unidos, se tem mudado ultimamente os métodos de puericultura. Em vez de separar de suas mães os recém-nascidos e amamentá-los só às horas regulares, é permitido às mães que os mimem e lhes façam sentir o seu carinho. O que acontece é que essas criancinhas, atendidas assim, contrariando os princípios científicos, se desenvolvem melhor, meus queridos, que seus congêneres, que não recebem tais mostras de carinho. Então, meus queridos amigos, por muita ciência e ordem que rejam as atenções prestadas às crianças em seu asseio e alimentação, a planta humana requer amor desde que germina e ainda através de toda a vida. O amor é o maior fator de sua felicidade. Se as crianças não recebem o amor em sua infância e não aprendem a dá-lo por sua vez, tanto como a recebê-lo, se tem que se desenvolver em um ambiente que fomente nele a insegurança e o medo, vicejam em seu caráter as daninhas sementes, meus amigos, que produzirão um neurótico e até talvez um caso de demência. Então, meus queridos, o feliz ambiente do lar depende muito do equilíbrio emotivo dos pais. O feliz ambiente do lar depende muito do equilíbrio emotivo dos pais. A consciência e o inconsciente é o assunto que estamos estudando. Eu gostaria que você fizesse o seguinte: você volte este vídeo depois, analise ponto por ponto, é muito importante isso. Nós vimos aqui lições maravilhosas, estamos vendo lições que podem nos ajudar a vencer os dilemas que nos rodeiam no nosso dia a dia, as dificuldades que enfrentamos a cada dia. É muito gratificante esses estudos, nós tiramos aqui lições que podem nos ajudar no nosso dia a dia de estresse, depressão, ansiedade e muitas enfermidades relacionadas à mente. E o meu desejo nesse momento é que você realmente possa tirar grande proveito dessa mensagem de hoje, que essa mensagem fique para sempre em tua vida. E que Deus abençoe você grandemente. Se tem alguma coisa que está aqui te perturbando muito, que você não consegue resolver, que para você aparentemente é impossível, eu quero te dizer que para Deus todas as coisas são possíveis. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega a Ele teu probleminha, a tua dificuldade. Se for um caso ali de saúde, confia em Deus. Se for uma cirurgia, confia em Deus. Entrega a Deus, na verdade. Se for um caso matrimonial, entrega nas mãos de Deus e confia nele. Se for algo relacionado ao financeiro, alguma coisa, algum problema com alguém, algo que te preocupa muito, uma dívida, qualquer assunto que seja,
Confia no Senhor de todo o coração e Ele com certeza entrega teu caminho ao Senhor de todo o teu coração, confia nele e o mais eu tenho certeza que Ele fará. Entra no teu quarto, te ajoelha lá e entrega na mão de Deus. Conta tudo para Ele, conversa com Ele como nós estamos, como um amigo, assim como um amigo faz, do jeito que nós estamos conversando. Conta para Deus tudo, que Ele gosta de nos ouvir. E eu tenho certeza, meu querido amigo e minha querida amiga, que você vai ter uma resposta maravilhosa, segundo ali a vontade de Deus. Eu desejo grandemente que Deus abençoe você, tua saúde, a tua vida particular, e que Deus te conceda muitas bênçãos na tua vida, e Deus abençoe toda a tua família, meu sincero desejo. Eu te convido já para o nosso próximo encontro, brevemente, nós vamos estudar outro tema maravilhoso. Um grande abraço, gente, fique todos com Deus, valeu aí pessoal, fique todos com Deus, amém, que Deus nos abençoe, valeu, tchau, tchau.